E aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aí desse jogão aí que houve agora entre Racing e Flamengo. Flamengo e Racing. Flamengo ganhou aí no finalzinho aí. Gol chorado, aquele gol que a bola tinha que entrar. A bola é pra fora, né? Bateu no zagueiro do Racing e entrou. Flamengo que batalhou muito aí, jogou no primeiro tempo. Não tão bem, mas no segundo tempo, com as mudanças do Felipe Luiz, o time melhorou, mas mesmo assim o Racing, né, impressionante a raça, a determinação desses jogadores argentinos que realmente colocam o coração na ponta da chuteira, né? Tecnicamente inferior, né, ao Flamengo. Flamengo infinitamente inferior infinitamente superior tecnicamente ao time do Racing, né, mas impressionante como a garra desses jogadores argentinos é negócio assim de se admirar, né? Esse Sousa aí, o cara saiu todo arrebentado, ele levou uma porrada no final do próprio colega de trabalho, né? Foi disputar uma bola, os dois subiram e o colega dele meteu a mão, o cotovelo na cara dele, e ele saiu aí com o olho todo inchado, a boca ensanguentando, então é de impressionar. Agora o Flamengo toca a vantagem mínima de 1-0, né? Agora o Flamengo joga pelo empate lá no cilindro, né? Como eles chamam lá, o estádio do Racing. Na próxima quarta-feira vamos ver quem vai passar para a final da Libertadores. Amanhã o Palmeiras joga contra a LDU de Quito, né? Lá na altitude, bora ver. Então tá se desenhando aí Flamengo e Palmeiras, mas ainda tem os jogos da volta, né? Vamos ver, Flamengo aí fez a vantagem mínima, Carrascal foi o carrasco aí do Racing, jogou muito, né? Uma aposta do Felipe Luiz que ele entrou como titular e jogou muito bem, né, nos dois tempos. Ele que faz multifunções ali, né? Logo que o Arrascaeta foi substituído, ele assumiu o papel aí de protagonista no meio de campo e jogou muito bem. Lançou a bola pro Bruno Henrique, né? Bruno Henrique entrou na área. Esse goleiro também do Racing é impressionante. Defendeu uma bola do Bruno Henrique e anteriormente já tinha defendido uma bola aí do Lino, né? Uma defesaça. Então, falando em defesa, o Racing sabe muito bem se defender. Agora, bora ver como é que vai ser o comportamento lá na Argentina, porque defendendo eles sabem. Agora, eles precisam sair pro jogo e o Flamengo, tecnicamente, pode encontrar o espaço e até mesmo ganhar o jogo lá. Vai ser muita pressão, os torcedores lá são fanáticos, né? Apoia o time do começo ao fim, mesmo se estiver perdendo, o torcedor argentino apoia o time. Então o Flamengo tem essa missão aí, tem a vantagem mínima. Eu acho que foi muito importante essa vantagem, porque se fosse 0-0 ia ser muito mais difícil, mas com 1-0 no placar, o Racing tem que sair pro jogo e o Flamengo tem todas as possibilidades de chegar a mais uma final da Libertadores, que vai ser no Peru, mas o Peru está enfrentando uma série de questões lá, sociais lá, a violência urbana tá demais lá, o presidente decretou aí 30 dias de calamidade no país, né? Ninguém sabe de fato o que está acontecendo, e o governador de Brasília já até cedeu aí, né? Procurou o presidente da CBF para dizer que se não tiver lugar para jogar a final da Libertadores, pode jogar lá em Brasília. Então bora ver o que vai desenrolar, mas eu vou trazer para vocês aqui os comentários do Mauro César Pereira e alguns colegas aí da imprensa para falar como é que foi esse jogão aí. Aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like e vambora pra cima. O Ferreira Luz mandou aqui, ó, o Flamengo respeitou demais esse timinho horrível do Racing. E o Zeus também, vitória magra, 1-0 e vocês vêm do copo bem cheio. Gente, por tudo que a gente acabou de falar aqui, pelo Racing, pelo que é jogar lá na Argentina, pela distância que o Flamengo vai ter que percorrer, tem que respeitar sim, não respeitar esse time, ainda mais o jogo duro que foi, né? Eu acho que todo mundo esperava um resultado, o Flamengo queria um resultado mais elástico para ter um respiro melhor, para ir para a Argentina e também para disputar o jogo contra o Fortaleza, mas 1-0 pelo que foi o jogo, gente, tá excelente, considerando as chances que o Flamengo não teve, né, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter jogado talvez com mais garra, Fabiola, você acha que faltou isso? Porque o nível técnico foi condizente com o elenco do Flamengo, né?
Não, Domi, o torcedor, ele só avalia com o coração. E a gente aqui, a gente é profissional, né? O Juca vem de longe. E eu um pouquinho mais perto, mas também já estou bastantes 2 décadas na estrada. Então, a gente avalia com o olhar profissional. Eu não acho que o Flamengo respeitou o Racing, não. É óbvio que respeitou como adversário, mas um time que finaliza 21 vezes num jogo, ele foi para cima. O Flamengo nitidamente foi para cima do Racing. E foi com todas as suas armas que tinha, com o melhor que tinha, sabe? Eu não vejo de jeito nenhum, não tem essa visão do torcedor. Eu vi vários torcedores do Flamengo falando que ia ganhar de 4-0. O problema é a expectativa que se cria, né? Porque tem um super time e acha que vai... Mauro fala muito isso. Eu vejo ele falando. O torcedor do Flamengo acha que vai golear todo mundo, porque tem um time milionário, mas não é assim que o futebol, não é assim que acontece no futebol, sabe? Tem um outro time, tem um outro adversário, que também tem bons profissionais, que se programam para uma partida estrategicamente. Então, falta um pouco de humildade, às vezes, para algumas torcidas no Brasil. E o flamenguista é uma dessas torcidas que acha que vai golear todo mundo. Não vai. Acho que o Flamengo foi para cima do Racing e buscou a vitória o tempo inteiro e jogou muita bola. Infelizmente, só uma que valeu. Uma que entrou e valeu. Então agora vamos em frente nessa live que estamos aqui depois desse jogo. Foi um jogo muito legal, né? Eu gostei bastante do jogo, não sei vocês aí, mas foi um jogo bem legal, um jogo bem emocionante, uma verdadeira semifinal de Libertadores, jogo duríssimo. Racing foi um adversário muito complicado para quem imaginava que fosse uma partida simples, que pudesse fazer uma boa margem de gols, como o Flamengo teve chance contra a equipe do Estudiantes, ele não conseguiu também fazer uma boa margem de gols. Hoje o que vimos aqui foi realmente um adversário que vendeu muito caro a derrota, né? Um time tecnicamente inferior ao Flamengo, mas um time que marcou alto no primeiro tempo, que saiu para o jogo, que teve uma boa oportunidade, excelente oportunidade na finalização do Solari na primeira etapa, que parou numa defesaça do Rossi, e no segundo tempo o Flamengo teve muitas dificuldades e conseguiu chegar à vitória com boas trocas do técnico Felipe Luiz. O Flamengo conseguiu criar mais situações justamente depois que foram feitas as substituições. Eu quero cansado, pô. Essa pergunta agora foi dureza, meu irmão. Essa do que a rede social, se dane a rede social, pô. Porra, 71 mil pessoas no Maracanã, 4 mil torcedores do Racing, então 67 mil rubro-negros e mandos quebrados. A torcida apoiou bastante, cantou bastante, acho que a torcida hoje foi bem. Eu que sou das antigas, assim, eu sempre vou achar que não é o ideal, porque eu vivi um outro Maracanã que não existe mais. O Maracanã foi violentado, fizeram essa obra aqui, essa coisa que está aqui no lugar do Maracanã, que chamam de Maracanã, mas não é Maracanã, parece um estádio ucraniano, né? Que é um negócio feito por um evento da FIFA, não tem nada a ver com o torcedor carioca, o torcedor brasileiro. Não contempla classes sociais como o antigo Maracanã, com a geral, a cadeira, a tribuna, a arquibancada, monumental, que comportou até 110 mil pessoas, uma geral onde cabiam 40 mil. Era outra coisa. Então aqui você tem outro perfil, ingresso caro, é outro mundo, outra realidade, as coisas mudaram, né? Muita coisa mudou, o mundo agora é outro, então eu vou ser sempre meio saudosista, mas dentro da realidade do que é hoje o estádio de futebol no Brasil, não é só o Flamengo, não. A torcida acho que apoiou bastante, acho que a torcida fez o seu papel. Tá? Enfim. Luiz Felipe, que atuação absurda do Cambesse, goleiraço, já falamos sobre ele, 28 anos, bom goleiro que o Racing foi buscar, preparando para a sucessão do Arias, que hoje é reserva. Né? Também com a gente aqui o Abraão Lima, simplesmente incrível como é bom amar o futebol, isso é o melhor das Américas, comemora aí, agora você precisa de empate, está empolgado aqui o Abraão, muito bom. O Valdir Gleis, membro do canal, Carrascal salvou o Flamengo, Bruno Henrique não é possível que o Felipe Luiz não veja, que o Bruno Henrique é um jogador de atividade, patético, tudo que ele tenta fazer. Cara, eu achei que o Bruno Henrique perdeu o gol, mas acho que a presença dele e do Plata, o Plata principalmente, né, mais o Samuel Lino, o Flamengo melhorou, cara, o ataque mais móvel, sabe, participando mais, recuperando bola, eu não acho que foi ruim não, perdeu um gol que não poderia perder, na sobra o Carrascal marcou, mas eu acho que o Flamengo acabou melhorando com a entrada, claramente melhorou. E o Felipe, uma coisa que tem que ser dita, o Felipe não foi medroso, ele tirou o Carrascal, tirou a Arrascaeta, o Pedro ao mesmo tempo, e o time melhorou, ele teve coragem, isso tem que ser dito também. É um técnico jovem, mas não tem medo de fazer mudanças mais pesadas como essa. Deu certo. Arthur Araújo Silva, tem gente achando que o jogo foi horrível. Sinceramente, o Racing jogou fechado, se era por uma bola, lá vão ter que sair para o jogo. Sinceramente, estou confiante. Um grande abraço. Eu achei o jogo muito bom. É que as pessoas esperam o quê? Esperam 5-5. Para mim, cara,
eu sempre digo isso, um jogo de muitos gols não necessariamente é um jogaço, muitas vezes é uma pelada. Você tem duas defesas errando absurdamente, sai 4 gols para o lado, 5 gols para o outro, e às vezes é um jogo tecnicamente ruim. Hoje foi um jogo de duas equipes que sabíamos como seria, o Racing foi muito corajoso, pressionou o Flamengo no seu campo na primeira metade, quase isso do primeiro tempo. Com isso, ele evitou que o Flamengo fizesse o que fez com o Estudiantes. O Flamengo abafou o Estudiantes, fez um gol com 1 minuto, um gol com 8, uma chance clara aos 19, outra aos 24. Poderia ter feito 4-0 na metade praticamente do primeiro tempo. Então o Racing conseguiu manter o Flamengo distante, depois arrefeceu, claro, formou sua linha defensiva com 3 zagueiros, conseguiu sustentar muito bem ali. O Flamengo criou situações, mas ele conseguiu levar até os 43 do segundo tempo no 0-0. E levou perigo em alguns momentos, né? Especialmente aquela bola do Solari no primeiro tempo, aquele escanteio batido pelo Almendra que o Rossi defendeu, né? O gol foi anulado, nem foi gol, porque já estava parada a jogada, o Sousa dá uma cotovelada na nuca do Carrascal, é muito clara a jogada, e o árbitro já tinha até apitado, a jogada já estava parada. O Racing criou ali poucas situações, mas era o jogo que o Racing poderia fazer. A diferença técnica entre as equipes ela é evidente, né? E agora vai tentar resolver em casa. Mas tem que vencer. O gol é importantíssimo, porque o Flamengo está em vantagem. Então o Racing agora precisa sair para o jogo, ter uma outra postura. Claro que em casa é diferente, mas deve ceder mais espaço. Aqui deu espaço. Cabe ao Flamengo saber aproveitar isso.